Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do quadro Questões de Consultório. Vamos começar hoje as nossas perguntas com a Thaís de Oliveira. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, professor Gilberto? E com você, tudo bem? Tudo tranquilo. Que bom. Thaís, em que eu posso te ajudar? No sentido geral, sobre a filosofia Uhum. clínica, se ela exclui outros tipos de terapia. Uhum. A filosofia clínica, ela não exclui outros tipos de terapia, de forma alguma. Inclusive, ela não é melhor do que nenhuma outra forma de terapia. Eu não gosto de colocá-la como melhor ou pior, nem como sendo a mais ou a menos indicada. Ela só tem as suas próprias especificidades, nada mais do que isso. Então, a filosofia clínica, ela trabalha com uma personalização da terapia. Logo, muitas vezes, você pode, por exemplo, indicar terapias outras que são adequadas para a estrutura de pensamento daquele partilhante, daquele paciente. Isso é uma possibilidade. Como, por exemplo, alguns partilhantes eles são altamente sensoriais e eles têm uma tendência muito grande a, por exemplo, lidar com o estresse sensorial através de contato físico, como, por exemplo, uma massagem. Então, você pode encaminhar esse colega, por exemplo, esse partilhante, para uma massoterapeuta, sem problema algum, entende? Agora, a filosofia clínica, ela trabalha com a construção de processos terapêuticos que são personalizados. Então, muitas vezes, talvez, hajam conflitos no sentido de que a filosofia clínica ela não traz uma resposta pronta e a priori. Em filosofia clínica, qualquer procedimento clínico, qualquer, precisa ter embasamento na historicidade do sujeito, na sua base categorial e nos seus modos de ser. Logo, se ela for trabalhar com uma terapia que traz uma resposta pronta, talvez uma acabe não conseguindo lidar exatamente tal qual a outra lida. Só que eu acho que isso não significa que ela exclui as outras terapias. Significa apenas que ela encaminha para as terapias que têm a ver com a estrutura de pensamento daquele partilhante, nada mais do que isso. Ela é muito utilizada, por exemplo, por outros terapeutas de outras linhas para potencializar suas linhas terapêuticas. Então, por exemplo, a gente está falando da massoterapeuta, né? Se você é uma massoterapeuta e você quer potencializar o teu trabalho como massoterapeuta usando a filosofia clínica, você pode, por exemplo, estudar a historicidade e a estrutura de pensamento da pessoa para entender em que partes do corpo aconteceram agendamentos sensoriais, para entender quais tópicos conversam com certas partes da corporeidade dessa pessoa, para saber como que eu posso, por exemplo, via massagem tocar nas emoções dela, como que eu posso via massagem, por exemplo, lidar com um ponto de dor. Eu posso potencializar minha massoterapia a partir da filosofia clínica. Quer dizer que ela não exclui, porém, como ela trabalha com um fazer terapêutico personalizado, ela vai sim dizer muitas vezes para este partilhante não é indicada a massoterapia. Para este partilhante vai ser uma perda de tempo, porque ele não tem dados de sensorialidade ou porque a sensorialidade não trabalha com o tópico que é o assunto último dele e assim por diante. Então, não é que a filosofia clínica vai excluir outras formas de terapia, é a própria estrutura de pensamento do partilhante que vai excluir as terapias que não têm a ver com ele. A gente simplesmente vai repassar isso ao partilhante, nada mais. Então não somos nós que excluímos. É a própria compreensão sobre o outro que me faz indicar ao outro ou não, entende? Não sei se eu respondi ou não. Respondeu excelentemente, muito obrigada.